Como se comunicar de forma assertiva. Todo mundo vai amar falar contigo. Bem, isto se aplica a qualquer área, ou seja, qualquer situação, tanto como para palestra, reuniões de serviço, reuniões escolares dos teus filhos, falar com mulheres, etc. A comunicação assertiva é uma habilidade daquelas que você gostaria de ter muito antes. Para quem não me conhece, eu me chamo Daniel Angola e vamos mais para uma jornada de conhecimento. Primeiramente, o que é comunicação assertiva? Comunicação assertiva é ter a habilidade de transformar pensamentos e sentimentos em palavras. Ou seja, a habilidade de tirar fora o que está dentro. Porque muitas das vezes nossos pensamentos não são bem confusos, mas são difíceis de explicar. E quem é assertivo articula os seus pensamentos em palavras. Ele consegue ordenar e falar o que pensa e o que sente de forma explícita. Transmitir confiança. Comunicação assertiva também é transmitir confiança, porque você fala o que sente e pensa. Quem fala o que sente e pensa é confiante. A comunicação assertiva transmite confiança porque ela é uma habilidade que também te traz confiança, porque você fica mais confortável a falar quando você sabe articular os teus pensamentos e ideias, ou seja, os teus pensamentos e sentimentos. Ser direto, mas sem agressividade. Muitas pessoas pensam que para ser direto com alguém, para falar algo de forma direta, pum pá, você tem que ser agressivo. Não. A assertividade te ajuda a ser direto sem demonstrar agressividade emocional de forma racional, assim como o ser humano é. Agora vamos aprender quais são os benefícios da comunicação assertiva. Os benefícios da comunicação assertiva são ter interações prazerosas. Isso se aplica também a qualquer contexto. Quando você sabe falar, você tem uma comunicação mais prazerosa. Você fala bem, consegue falar o que pensa, o que sente, de uma forma tão boa que a conversa fica boa para os dois lados, ou mais lados se tiver. Todo mundo entenderá o que você quer falar, porque você é assertivo. Eles vão te ouvir, ele queria falar isso, ele fala tão bem. Você tá a ver aqueles vídeos motivacionais, aqueles coaches, eles todos, a maioria no caso, tem uma comunicação assertiva, porque, por isso é que quando eles transmitem uma mensagem, fica tão explícita. Porque os primeiros coaches motivacionais que nós temos, assim, são os professores e pais, mas muitas das vezes eles não conseguem se comunicar de forma assertiva. Tentam transmitir uma informação motivadora, mas nem sempre conseguem, porque eles não são muito assertivos. Mas já quem possui essa habilidade, quando é para falar, todo mundo entende. Você conseguirá convencer as pessoas, ou no mínimo chegar no consenso. Isso num debate. Ou seja, quando você consegue falar assertivamente, as pessoas vão entender o que você quer falar. E quando elas entendem o teu ponto de vista e o teu ponto de vista está certo, elas são convencidas. Ou se o teu ponto de vista estiver incompleto, vocês pelo menos vão chegar no final no consenso. Porque você é assertivo. E agora, como se comunicar de forma assertiva na prática? Porque ainda só falamos a definição, ou seja, falamos o que é e os seus benefícios e blá blá blá. Mas agora, como é que você vai se tornar assertivo?
eu irei te dar 3 passos para você sempre se comunicar de forma assertiva. Você terá, antes de falar, você sempre tem que ter em mente estes passos. No primeiro, vai ser algo consciente, você terá que se forçar a lembrar. Mas depois vai ser algo inconsciente e você vai pegar a linha da comunicação assertiva. O primeiro passo é ter o objetivo em mente. Ou seja, o primeiro passo é objetivo. Antes de falar, saiba qual mensagem deseja transmitir e não o que dizer. Esse é um erro que muitos cometem. Bem, quando eu digo e não o que dizer, não estou a dizer que você não deve saber o que dizer. Você pode saber, mas o mais importante é a mensagem. Porque da mensagem sai tudo o que dizer. Ninguém sabe o que você quer dizer. Não fale pensando que entenderá. Porque muitas vezes nós falamos com indireta, falamos coisas incompletas a pensar, não, ele sabe. Ninguém, você tem que ter em mente que você, eles são eles. Ninguém tem o mesmo pensamento que o teu. Por mais que alguém é quase que teu gêmeo de cérebro, de neurônio, mas ele também pensa de forma diferente. Nem que seja só um bocado. Então sempre fale de forma explícita e clara. E antes de falar, saiba qual mensagem você quer transmitir. Eu, por exemplo, quero falar com meu irmão pequeno. Eu, antes de falar, não preciso saber todas as palavras. Eu preciso sim saber as palavras iniciais, mas ultimamente eu quero lhe encorajar e lhe motivar a fazer X. Já sei que no primeiro eu vou lhe falar, você não deve ter medo que... Mas não preciso saber tudo mais, eu já sei o que eu quero lhe dizer. Então eu vou continuar com a minha mensagem de forma explícita e clara. Não falando de forma incompleta. Use palavras que se alinham ao contexto. Ou seja, palavras que se alinham à situação e que não exageram. Ou seja, não fogem do que você quer transmitir. Isso também, e também te digo para ampliar o teu vocabulário. Quando eu digo palavras que se alinham ao teu contexto, eu digo palavras que têm a ver com a mensagem que você deseja transmitir. Porque existem muitas palavras sinônimas, mas cada uma delas acaba sendo diferente. É tipo falar diferente, ou ele é diferente, ou eu falar ele é abstrato. São palavras que podemos até dizer que são sinônimas, mas o significado acaba de ser também um pouco diferente. E elas podem ser utilizadas melhor falando algo do que outra coisa. E assim por diante. Então te aconselho a ampliar o teu vocabulário, aprenda novas palavras para que te expresses melhor em todas as situações. Agora o segundo passo. Escuta ativa. Antes de falar, ouça com atenção. Demonstre interesse genuíno e foque no momento presente. Esse é um erro que eu cometia antes. Eu quando estava a falar com alguém não focava no momento presente, eu apenas pensava assim que ele está a falar isso, eu vou pensar no que eu vou falar depois. Não, isso é um erro. A chave de uma boa comunicação é a escuta. Então, demonstre sempre atenção e interesse genuíno. Não finja. Tenha interesse genuíno no que a pessoa quer dizer e esteja focado no momento presente. Lembre-se, todo mundo tem algo a nos ensinar. Isso também é um insight que eu quero te passar para que você não ignore as pessoas. Por mais que elas pareçam burras ou inferiores a você intelectualmente, elas viveram coisas diferentes, né? São pessoas diferentes, veio diferente. Até na tua casa, os dois irmãos acabam tendo, ou seja, teus irmãos ou familiares também acabam tendo experiências diferentes das tuas. Vocês não convivem sempre totalmente no mesmo meio, então ele sempre tem algo a te ensinar. Da mesma forma que tu tens algo a lhe ensinar, então preste sempre atenção ao que ele diz. Entenda realmente o ponto de vista, ou seja, a mensagem do outro. Isso também tem a ver com o objetivo. Você tem que, além do teu objetivo em mente, você tem que entender o objetivo do outro, porque quando você entende a mensagem do outro, você aprende como relacionar
ou até mesmo como lhe explicar que não é assim, é assim porque X, mas você tem que entender o ponto de vista do outro. Antes de ouvir, antes de falar, ouça. Terceiro passo, fale para quem quer te ouvir. Não perca tempo com quem não presta atenção ao que dizes. Olha, o teu tempo é escasso e valioso. Pelo menos para ti, né? Então, não perca tempo com pessoas que estão te ignorando ou estão te fazendo desdém. Se ela ou ele não te ouve de forma atenta, ou no mínimo não te ouve mesmo, nunca entendeu o que você está a falar, ignora, sai daí e foge. Você merece mais. Não tente convencer quem não quer ser convencido. Isso se aplica durante um debate ou discussão. Se a pessoa não quer ser convencida, ou seja, ela só quer que você aceite ao seu lado, não tente convencer ela. Você só vai se vai gastar a tua energia mental, vai se cansar, vai se estressar. Apenas aceita que você não pode fazer ela concordar porque ela não quer. Nós fazemos o que nós queremos. Agora, para terminar, quero que te lembres de algumas regras básicas para que devem ser utilizadas enquanto aplicas a comunicação assertiva na prática. Primeiro, contato visual forte. Olhe sempre nos olhos da pessoa ou olhe no rosto dela ou mantente focado nela visualmente. Postura ereta e gesticulação subtil. Acabei falando mal as palavras, desculpa pessoal. Também erro. Postura ereta e gesticulação subtil. Ou seja, mantenha uma boa postura, uma postura confiante e dominante e gesticule de forma ligeira. Não exagere nos gestos. Nunca passe a mão sobre a linha dos ombros. Voz audível. Fale no volume que as pessoas ouvirão, ou seja, a pessoa no caso, se estiver num ambiente mais barulhento, você vai ter que falar mais alto, mas se estiver num barulho mais calmo, fale de uma forma que a pessoa entenda. Nunca fale baixo, isso demonstra medo. Fala pausado, ou seja, você não precisa correr no que dizer, você pode fazer pausas enquanto fala ou falas. Este foi o vídeo. Espero que tenhas gostado, desta aula. E até a próxima.